Olá, hoje a gente vai mergulhar sobre história da igreja. A nossa missão aqui é, entender o que é essa disciplina e por que que ela ainda é tão relevante, né? Vamos lá desvendar isso. Vamos sim, é um campo realmente fascinante. Basicamente, a gente está falando da trajetória do povo cristão, assim, ao longo dos séculos. Para começar, acho que vale a pena a gente pensar um pouco no que é história, né? Boa. O estudo da vida humana no tempo. Não é só olhar para trás. Exato. É aprender com o passado para tomar decisões melhores hoje, sabe? Entender de onde a gente veio, ter mais clareza sobre o presente, ajuda a sacar melhor a sociedade, a cultura. E a parte da igreja? A palavra em si tem uma origem interessante, né? O grego eklésia. Isso, ex, que é para fora, e klesis, chamado. Então, literalmente, os chamados para fora. É legal ver que o Novo Testamento, por exemplo, em Efésios, foca muito na igreja como um povo. Um povo que Cristo amou, não o prédio. Exatamente, um povo por quem ele se entregou. Claro, hoje a palavra acabou ganhando outros sentidos também, né? Pode ser o prédio, a cristandade de forma geral, ou até uma denominação específica. Mas a raiz, a essência, é esse povo chamado por Deus. Então, juntando tudo, história da igreja seria o estudo da caminhada desse povo específico. Às vezes usam história do cristianismo também, né? Isso, a história eclesiástica. Tecnicamente, eclesiástica poderia ser mais sobre instituições, denominações, mas aqui o foco é mais amplo. Entendi. E aí vem a pergunta-chave. Por que raios a gente deveria estudar isso? O primeiro é, bem forte, obedecer a Deus. É um ponto central, sim. A Bíblia mesma nos manda lembrar. Pensa na Páscoa, na Ceia do Senhor. São memoriais das ações de Deus, né? Verdade. Êxodo, Deuteronômio, Lucas, Coríntios, todos reforçando essa ideia de lembrar. Pois é. Então, estudar a história do povo de Deus seria seguir esse mesmo princípio. É uma forma de obediência, de valorizar o que Deus fez e ordenou lembrar. E isso leva ao segundo ponto, que é conhecer o próprio Deus, imagino. Se ele age na história, Exatamente. O que chamamos de providência divina. Ao olhar para a história, especialmente a da igreja, a gente consegue ver, assim, lampejos do caráter de Deus, da sua fidelidade, do seu cuidado, mesmo quando tudo parece um caos, sabe? ver como ele sustentou a fé no passado. Isso fortalece a nossa fé hoje, dá confiança naquela promessa de que ele vai estar com a gente, assim como esteve com as gerações anteriores. Faz todo sentido. E o terceiro ponto seria conhecer melhor a própria igreja, o povo de Deus. Sim, perceber que a gente faz parte de uma família espiritual enorme, que atravessa o tempo e o espaço. É inspirador ver os exemplos de fé, né? Os mártires, os missionários. Carey, Brainerd, reformadores como Lutero, Wesley, gente que enfrentou cada coisa. Muita coisa. Mas isso é um ponto crucial. A história não é feita só de heróis e acertos. Ah, sim. Os erros, as falhas, isso também faz parte, né? E como faz? É fundamental olhar para isso também. Ajuda a gente a lembrar que a perfeição da igreja está lá na frente, no futuro prometido por Cristo, não no passado. Um autor até fala da ambiguidade da história da igreja. Mas que a promessa de Cristo de edificar sua igreja é firme. Gostei disso. Mostra um equilíbrio, né? Exato. E essa honestidade sobre o passado é o que permite o quarto ponto: aprender de verdade. A história aprofunda nosso entendimento teológico. Como assim? Tipo, como as doutrinas se desenvolveram? Isso. Pensa na doutrina da Trindade ou na de Cristo. Elas não surgiram prontas do nada. Houve debates, concílios. Entender esse processo histórico enriquece a teologia. E, claro, nos inspira a viver a fé, não só a falar dela. É edificante aprender com os acertos e, talvez mais ainda, com os erros passados. E o quinto ponto, sobre entender os tempos. Passado, presente e futuro. Fundamental. O presente é filho do passado e pai do futuro. Entender a história ajuda a gente a decifrar o hoje, a entender por que as coisas são como são. E, idealmente, a não repetir os mesmos erros, né? Isso tem a ver com a tradição com T maiúsculo. Aquele conhecimento acumulado. Tem a ver, sim, mas sempre com aquele cuidado. Analisar a tradição à luz da Bíblia. Reter o que é bom, rejeitar o que é contrário. A gente não pode simplesmente apagar o passado, mas precisa de discernimento. Entender a história nos ajuda a ver para onde Deus está nos levando. E por último, o sexto ponto.
Proteção. Como assim? É que ignorar a história nos deixa meio vulneráveis, sabe? A erros, a heresias antigas que voltam com cara nova, até a manipulações. Ah, entendi. Tipo, se a gente não sabe o que já foi debatido e resolvido lá atrás? Exato. Fica mais fácil cair em ciladas. O conhecimento histórico complementa a teologia, nos dá um chão, uma memória coletiva que protege de ideias abstratas ou de ficar reinventando a roda e cometendo os mesmos equívocos. Não é para tratar a história como a Bíblia, por exemplo. De jeito nenhum. Primeiro, o estudo não pode ser só teoria. Tem que levar uma vida mais piedosa, interpretando os fatos com uma visão de mundo bíblica. A história ajuda e ilumina, mas a Bíblia é a autoridade final, ponto. E também não é uma ciência exata, certo? Não mesmo. História não é matemática. Especialmente quando a gente lida com eventos muito antigos, as fontes são limitadas, as conclusões podem não ser 100% absolutas. Por isso, não dá para basear dogma só na história. E tem a questão da interpretação também, né? O mesmo fato, a mesma pessoa. Pode ser vista de ângulos bem diferentes. Pense em Lutero, por exemplo. Depende muito da perspectiva de quem está olhando. Por isso é tão importante analisar os fatos de forma ampla, considerar diferentes pontos de vista. Mas isso não quer dizer que a história seja puramente subjetiva, né? Tem fatos comprováveis. Com certeza! Há fatos com alto grau de certeza. O impacto da reforma protestante na sociedade ocidental, por exemplo, em áreas como educação, economia, isso é bem documentado e analisável objetivamente. Entendi. A questão é ter esse olhar crítico, mas reconhecer o valor. Exatamente. No fim das contas, estudar a história da igreja nos conecta a essa imensa nuvem de testemunhas, com todas as suas lutas, falhas e vitórias. E isso levanta uma questão importante, eu acho. Que seria? Bom, como é que esse olhar para essa jornada tão longa da igreja, com seus altos e baixos, mas com a mão de Deus sempre presente? Como isso pode ajudar a gente a enfrentar os desafios, as controvérsias da fé hoje, no nosso tempo? Talvez com um pouco mais de perspectiva e menos desespero, é algo para a gente pensar, né? Com certeza. Excelente. Fica aí a reflexão, então. Até a próxima.